Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael e eu vou dar início à nossa aula desenvolvendo o jogo do começo ao fim usando a Engine Construct 2. Nesta aula nós vamos aprender a criar um joguinho, né, que foi um jogo muito famoso quando na verdade estourou aí no mercado a utilização do dispositivo, né, dos smartphones, e aí ele veio junto por conta da tecnologia do touch. Esse joguinho é o Flappy Bird. Eu acredito que a maioria do pessoal passou muita raiva com esse jogo, né, deu vontade até de quebrar o celular por questão dele. É um jogo muito difícil, ok? Então eu vou ensinar a criar esse jogo aí, partindo desde as partes gráficas, a mecânica do jogo, tudo usando aí o Construct 2. Esta aula, lógico, é uma aula para os alunos que já tiveram aí os conceitos básicos de como utilizar a interface do Construct. Okay? Então, se você não fez essas aulas, você pode acompanhar as aulas lá no nosso no Evoluped, né, na nossa plataforma online de ensino. Tem algumas aulas, né, online para que você possa, né, aprender os conceitos básicos aí do Construct 2. Na minha máquina aqui eu estou usando a versão, deixa eu pegar aqui, About, estou usando a versão, né, 2.77, né, a última versão aí lançada lá no site da Sierra, ok? Então se vocês quiserem utilizar a mesma versão ou usar uma versão anterior, não tem problema nenhum. A minha interface aqui ela está um pouquinho diferente, ok? Eu gosto muito de usar a interface um pouco mais escura da ferramenta, logo porque eu trabalho sempre com a luz apagada do ambiente. Então se alguém gostou dessa interface, quer usar a interface parecida com a minha, basta clicar aqui, ó, lá na guia principal do programa, né, em View e Style aqui. Então eu estou usando a versão Visual Studio 2012 Dark. Okay? Existem outras opções aqui de interfaces do programa, mas se alguém gostou da minha, é só selecionar aqui. Eu uso bastante essa versão, certo? Bom, quando parte aí da criação para se criar um projeto, né, eu acho que o que manda e o ideal é a organização. Isso vai, na verdade, facilitar muito ao decorrer do projeto. Então eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer, aqui embaixo, e eu vou criar uma pastinha. Eu vou até criar uma pasta do projeto em meus documentos. Deixa ele abrir aqui, está demorando um pouquinho. Abriu, então eu vou em documentos, aqui mesmo eu vou criar uma pasta, né? Eu já tenho até uma pasta aqui de desenvolvimento de games, mas eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou tirar esta pasta daqui, ou melhor, deixa eu ver, aqui mesmo, documentos, eu vou criar uma pasta desenvolvimento de jogos. Então nova pasta e eu vou colocar desenvolvimento de jogos. Vou dar 2 cliques para abrir essa pasta. Então eu vou criar uma outra pasta chamada de projeto Flappy Bird. Então, um projeto ainda não é um jogo, né? Ele para de ser um projeto e começa a realmente se tornar um jogo quando se lança aí uma demo, uma demonstração do jogo, e eu já consiga, na verdade, jogá-lo. Ok? Então eu vou fechar alguns programas aqui que estão abertos na minha máquina. Eu tenho um Discord aqui aberto, a instalação aqui do Windows, vou cancelar aqui, certo? Eu vou voltar aqui para o Construct. Bacana. Bom, então nós vamos criar um novo projeto, lembrando que eu estou na Start Page, mas se alguém não está com essa página aqui, né,
pode vir aqui em Home, né, eu vou fechar aqui, Start e abrir. Start Page. Então nós podemos criar tanto por aqui, Start New Project, ou lá em Arquivos, New. Então tanto faz. Eu vou clicar aqui para abrir a janelinha. Essa janela no centro aí da nossa tela, nós vamos clicar aqui em New and Project, para criar um projeto totalmente vazio, totalmente em branco. E ó, certo? Eu vou ter 3 abas aqui no canto inicial aqui, né? Na parte inicial aqui da interface aqui de abas do Construct. Eu posso clicar aqui em Start Page e clicar nesse xizinho aqui para fechar ela. Okay, eu vou voltar aqui no Layout 1. Lembrando que para dar o zoom aqui, tirar o zoom do layout, segura o Ctrl e rola o scroll aí do mouse. Vou tirar aqui e deixar a visualização aqui toda da tela. Perfeito. Bom, na minha interface aqui do Construct, eu tenho do lado aqui esquerdo propriedades. Do meu lado direito, eu tenho 2 abas na parte superior, ó, Projects e Layers. E na parte inferior aqui eu tenho Object e Tile Map. Esse Tile Map eu vou fechar, então eu vou clicar com o botão direito nela e dar um Right. E vai ficar só objetos aqui na parte de baixo. Certo? Beleza. A primeira coisa que deve se pensar no projeto é configurar o ambiente de desenvolvimento. Então eu vou acessar algumas propriedades aqui de configurações do ambiente do Construct, na verdade por uma questão de não perder o conteúdo a qual eu estou desenvolvendo. Então, eu vou aqui em Arquivos, né, File, eu vou clicar aqui em Preferências, e aqui em Preferências eu tenho aqui um autosave, né, um autosave aqui do programa. Então, lógico, se não tiver a caixinha flegada aqui, seleciona a caixa, Enable Autosave, e eu vou deixar para que ele salve o meu arquivo, né, a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos ele vai ter um autosave. Isso, normalmente, é quando você esquece de salvar, né, está empolgado aí no projeto, desenvolvendo as linhas de programação ou até mesmo as telas do jogo, você acaba esquecendo de salvar. Então o programa ele vai salvar aí todas as nossas alterações a cada 5 minutos. Eu vou fazer um backup aqui também, caso aconteça algum problema, né, a máquina desligue do nada, ou na verdade pode acabar a energia aí na sua casa. Então, para isso eu vou definir um local aqui. Este local, né, eu vou definir aqui no meu pendrive. Eu tenho um pendrive conectado, lógico que não adianta você escolher o mesmo local, então eu vou escolher um pendrive, uma mídia externa, e eu vou dar um OK. E eu vou pedir para ele fazer este backup, lógico, a cada 15 minutos, que é a menor aqui. Isso vai deixar um programa um pouquinho mais lento, tá bom, gente? Mas vai assegurar aí que você não perca o projeto. Vou dar um OK, então, beleza. Segunda parte aqui na nossa aba Project, né, onde está escrito New Project e tem um asterisco aqui na frente. Esse asterisco é a indicação que o projeto não foi salvo. Houve alteração, porém ele não foi salvo. Nós vamos alterar o nome desse New Project, né, do novo projeto, para o nome do nosso jogo. Eu posso sim dar um clique com o botão direito aqui em Rename ou usar as abas propriedades aqui no canto esquerdo. Eu vou usar aqui, que é uma forma mais correta. Então vou apagar esse New Project e vou escrever o Flappy Bird. Vou dar um Enter logo em seguida. Então já observa que houve a mudança lá na nossa aba Project. Temos o nome agora Flappy Bird. Eu tenho a versão aqui do jogo, eu vou mudar a última aqui, escala aqui, vou colocar um 1, que vai ser a nossa primeira versão do jogo. E a descrição eu vou deixar em branco. O ID Company também eu não tenho, vou deixar em branco. O autor, né, eu vou colocar o meu nome. Então eu vou colocar aqui, Professor Rafael Ferreira. Se você tiver um e-mail de comunicação, né, pode colocar o e-mail aqui. Porém, o meu eu vou deixar em branco e o website também. Certo?
Aqui na parte de baixo, né, as configurações aí do projeto, ó. Nós temos aqui Preview Browser, então ele está como default. Nós vamos mudar, né? Lembrando, por padrão, a Construct, né, a Construct 2 deixa para executar, né, uma simulação, né, para teste do seu jogo em desenvolvimento no navegador que está como prioridade aí no seu sistema. Então o meu aqui está o Google Chrome, então ele vai abrir no Chrome. Mas no caso eu quero que o meu jogo abra em uma janela do Windows. Para isso então eu vou mudar para nw.js. Okay? Essa mudança também pode ser feita lá em arquivos, preferências, se eu não me engano, tinha uma versão aqui, preview aqui, ó, preview. Na Export você pode mudar aqui para nwjs. Ok, também tem essa mudança aqui. No caso eu vou deixar em default mesmo, porque eu já mudei aqui. Se não está instalado na sua máquina essa versão, essa extensão aqui do Construct, quando você escolher nw.js, ele vai pedir para fazer o download. É só fazer o download e instalar na máquina. Bom, esse projeto ainda não existe no nosso computador, nós vamos precisar salvar ele, senão toda aquela configuração de backup, toda aquela de autossalvamento não vai funcionar. Então nós vamos lá em arquivos, Save as Project, né, salvar como. Vai abrir essa janelinha no centro da tela e nós vamos criar o projeto no nosso computador. Então lembra que a gente disponibilizou uma pasta para isso, né? Este computador aqui então, documentos, dando clique aqui para abrir documentos, aqui eu tenho desenvolvimento de jogos, projeto Flappy Bird. E aí eu vou dar um OK e lá em cima você confere, ó, Construct 2, Flappy Bird, Layout 1. Então já foi salvo. Se você quiser conferir, estou com dúvida ainda, foi salvo ou não, é só ir lá na pastinha jogo, projeto Flappy Bird, e aqui nós temos os arquivos do jogo. Ok, então vou voltar aqui para o Construct. Perfeito. Bom, vamos lá, algumas configurações iniciais do projeto. O Flappy Bird nós vamos desenvolver em base de 64 bits. Então a gente precisa alterar algumas coisas aqui no nosso layout. Para isso nós vamos na aba aqui View. E aqui nós temos Snap to Grid, Show Grid. Vamos habilitar as duas opções. Lembrando que o Snap to Grid é para que o objeto se prenda à grade, né? Então você consiga arrastar um objeto do jogo com relação às linhas da grade. E o Show Grid é para mostrar, né, a grade aqui no layout. Então, a largura 64 e a altura 64. Perfeito, então vai ficar desta forma aqui o nosso layout, né? Nós vamos seguir a base 64 por 64. O Flappy Bird ele tem três telinhas, né? A nossa telinha menu, a nossa tela jogo em si e a nossa telinha, né, Game Over. Dá para minimizar um pouquinho isso, né? Mas eu vou criar com esses três layouts para ter para na verdade facilitar o nosso desenvolvimento. Então aqui em Layout temos Layout 1 e Event Sheets 1. O Layout são as telas e o Event Sheet são as folhas de programações, ou melhor, as folhas de eventos. Nós vamos criar aí as linhas de códigos, né, para programar todo o nosso jogo. Esse Layout 1 então, que é o padrão do nosso Construct, eu vou renomear ele, então pode renomear com o botão direito renomear ou F2 do teclado. Então eu vou colocar o nome de menu. Se você já observou aí, a interface toda do Construct é em inglês, não tem uma versão ainda em português, infelizmente. Okay, então tudo que eu conseguir traduzir aqui para vocês, eu vou falando o significado, fiquem tranquilos. No Event Sheets aqui embaixo,
Nós vamos renomear ela também, então vou usar o F2. Ok, eu vou colocar programação, programming. Ok, opa, menu. Criei a nossa programação aqui, menu programação. Ok, vinculando um pouco, na verdade, que essa programação é referente a este layout. Por quê, pessoal? Lembrando que nós podemos criar layouts, né, vários layouts aqui, e todos eles serem programados pela mesma folha de eventos. Basta você conferir se realmente essa folha está atrelado ao layout. Para fazer isso é simples, ó, clica no layout, e do lado esquerdo aqui você tem Event Sheets. Então lá, está vinculado ao meu menu Program. Perfeito? Ok. Já que a gente criou o menu Flappy Bird aqui, a gente não vai definir ele ainda como menu principal, porque a gente vai criar ainda alguns outros layouts para a inicialização do jogo, isso que fala sobre a produção do jogo, se você quiser colocar algum ícone de desenvolvimento do seu estúdio independente e tudo mais. Então nós vamos deixar ainda em branco este menu. Bom, fizemos a alteração, aqui no Flappy Bird tem um asterisco aqui em cima, se eu der um Ctrl S para salvar o projeto, ele está fazendo um backup, ó, então, como eu disse, ele fica um pouco mais lento, e aí não tenho mais o asterisco aqui em cima, então o Flappy Bird foi salvo, esse projeto, essa pequena alteração, ela já foi salva no nosso computador. O layout do Flappy Bird, ele não é desse tamanho, pessoal, então nós vamos fazer alguma mudança. Primeiro na visualização de câmera, que é essa linha tracejada aqui do layout. A linha tracejada aqui. Para fazer isso eu vou clicar em Flappy Bird. Nas propriedades aqui eu tenho o Windows Size. Então nós temos a largura e a altura. Para atrelar aqui, para ele ficar atrelado certinho, né? Ajustada a nossa grade de desenvolvimento aqui, que é 64 por 64, nós vamos colocar aqui 586 mais ou menos, ainda ficou um pouquinho fora, ó. 584, nada, então vai ficar 580. 575 passou, 576. 577. Legal, agora ficou atrelado. Eu preciso fazer essa mesma configuração com a largura da tela. Então aqui, ó, na altura que está configurado a 480, eu vou colocar 600. Vamos ver. A princípio 600, passou um pouquinho. Então eu vou botar aqui para 580. Um pouquinho ainda acima, 575, passou, então é 577 também. Bom, uma telinha quadrada, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou executar o jogo para ver como a tela vai ficar no momento em que o jogo for aberto. Então você pode usar a tecla F5 para executar o layout que está sendo editado, ou F4 para executar o primeiro layout. Ou se preferir, você pode usar os menus aqui superiores do Construct, em Home, e aqui nós temos Run Layout. Vamos F5 aqui, vou esperar. Legal, abriu a janelinha aqui, eu achei que essa janela está bem larga para ser o joguinho, né? Então ela é menos larga, então vou configurar o seguinte, aqui eu coloquei 577, 477, melhor 450, 450 ficou legal,
e ajustou aqui perfeitamente ao layout, a nossa grade. Vou dar um F5 novamente. Agora ficou mais interessante aqui a nossa telinha do jogo. Maximizar, minimizar, a telinha de jogo ficou melhor. Vou dar um Ctrl S para salvar. Lembra-se, sempre quando houver alguma alteração de grande importância aí no seu jogo, dá um Ctrl S para salvar. Ok, nós não precisamos, né, já que a gente configurou essa tela por 450 e 577, nós não precisamos totalmente desse layout, né? Então tudo isso aqui está usando memória, né, do meu computador, então eu vou reduzir para que ele fique do tamanho da nossa tela do jogo. Para isso é fácil. Aqui no Windows Size, né, eu vou copiar todas essas informações, ao botão direito copiar ou Ctrl S. Eu vou clicar no layout menu, e aqui em layout, né, o tamanho do layout, apago o que está aqui e botão direito colar ou Ctrl V do teclado e dou um Enter. Então o layout se ajusta à nossa telinha aí do jogo. Então nós temos aquele excesso de layout aí que não será, que não ia ser utilizado. Vou dar mais um Ctrl S para salvar. Ok. Então todas as configurações, preparação do ambiente, tudo certo funcionando. Telinha do jogo aqui da forma ideal aqui do jogo. Então nós vamos começar a desenvolver a parte gráfica, né? Toda a parte de utilização do usuário, aí, como ele navega pelo jogo. Então todos os objetos. Para quem já trabalhou com qualquer outro tipo de engine ou qualquer programa de alteração de softwares, de imagens, todo software, né, usa o processo de camadas, né, para conseguir diferenciar, né, as imagens que estão na frente, as imagens que estão atrás, ou as imagens que estão entre, né? Okay? Então eu preciso fazer isso também quando estou desenvolvendo um jogo 2D. Então eu vou utilizar a nossa aba Layers, são os layers da camada, para criar isso. Então a primeira camada que nós vamos criar aqui no jogo é a camada que mostra o conteúdo, né, as informações, as imagens de fundo do meu jogo. Para renomear então, para que a gente não se perca aqui em relação aos layouts, eu posso clicar com o botão direito renomear e novamente com F2. Então vou escrever aqui background e vou dar um Enter. Ok. Essa background ela precisa iniciar aqui nas propriedades visível e ela não pode ser transparente, porque senão não vou ver o fundo do jogo. Vou voltar aqui na aba projeto então, e nós temos aqui uma pasta Object Types. Eu posso adicionar um novo objeto ao meu jogo por aqui, em Insert New Object, ou botão direito aqui, ou se vocês quiserem, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Eu vou colocar aqui botão direito, a primeira opção, e eu vou escolher uma Sprite. Para quem ainda não sabe o conceito de Sprite, né? Sprite é a mesma coisa de imagem, porém aqui seria uma Sprite voltada para a criação de jogos. Então eu posso desenvolver uma Sprite em Cartoon, em Pixel Art, seria de acordo com a ambientação do seu game. Um Sprite, a parte aqui, ó, nome quando inserido aqui embaixo, e aí eu vou colocar o nome, o mesmo que eu coloquei na layer, né? Então background, aqui o B maiúsculo, ok, identificando, e eu vou clicar em inserir aqui logo embaixo. Eu cliquei e observa que o ponteiro do mouse ele vai ficar com sinal de adição, mas
uma informação em amarelo escrito background. Isso acontece porque a nossa layer que nós criamos, na verdade que nós renomeamos, ela está selecionada. Para inserir então o objeto, fácil. Cliquei, ele vai abrir o editor de imagens aí do Construct 2. Eu posso ajustar aqui, lembra que tudo isso aqui está lá no conceito básico de interface do Construct 2, por isso que eu estou fazendo aqui rapidamente. Teria aqui, eu sempre gosto de estar organizado desta maneira, mas você organiza aí essa parte do editor de acordo com o que você preferir. Ok, lógico, se eu quero criar uma imagem do zero, eu vou usar os menus, aqui todas as ferramentas do menu vertical. Como no Flappy Bird, para facilitar na verdade a nossa criação do jogo, eu já tenho as imagens criadas e essas imagens eu vou disponibilizar junto com o vídeo, para que a gente possa utilizar aqui neste projeto. Então vou abrir aqui o Windows Explorer, tem algumas imagens aqui legais. Acredito que seja essa imagem 15 aqui. Quer abrir, vou dar aqui documentos, área de trabalho, time, Flappy Bird. Daqui eu tenho 3 imagens: Flappy Bird Player, configuração e o pause. Algumas coisas aí para a gente usar durante o desenvolvimento do jogo. Eu vou copiar isso daqui, vou copiar todos esses arquivos, vou voltar lá na minha pasta, documentos, desenvolvimento de jogos, projeto Flappy Bird, e aqui vou criar uma pastinha chamada de texturas. E dentro dessa pasta texturas eu vou colar as minhas imagens. Isso, a gente tem um tileset aqui com todas as imagens do Flappy Bird e algumas imagens separadas, inclusive do nosso player. Bom, vou voltar então aqui no Construct. Ainda minha tela de visualização de foto aqui acabou travando. Vou ter que fechar esse visualizador. O processo do launch está travado aqui. Ok, finalizei. Então voltando aqui ao nosso desenvolvimento, então vou clicar nessa pastinha Load Imagem, abrir uma imagem, e eu vou navegar até a pasta em que eu colei aquelas imagens anteriores. Então, documentos, desenvolvimento de jogos, projeto Flappy Bird, texturas. Eu vou abrir esta imagem, vou tileset aqui do Flappy Bird. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui, Ctrl bolinha do mouse, rolo o scroll aí do mouse. Eu vou usar esta ferramenta no menu aqui vertical, que é a seleção retangular. Vou clicar nela. Lembre quando seleciona, ela fica com uma cor diferente dos outros objetos do menu. Eu vou fazer o seguinte: meu mouse aqui fora, eu vou clicar com o botão esquerdo de segurar e eu vou selecionar aqui. Pode até selecionar um pouquinho fora, ok? Depois a gente ajusta aqui de acordo com a imagem. E aqui em cima, eu tenho um crop, um recorte aqui, tirar a transparência ou recortar a seleção. Então tudo que estiver aqui neste campo, das linhas tracejadas, ele vai ser recortado. Então vou clicar, perfeito. Eu vou dar um zoom aqui porque eu consigo trabalhar um pouquinho melhor aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cantinho, o mouse aqui, eu vou clicar, selecionar até lá embaixo. Eu vou apertar o Delete. Pronto, tirei essa parte. Eu vou descer aqui, vou tirar um pouquinho mais do zoom. Posso até colocar um zoom, vou clicar na setinha aqui quando ele me limita. Eu vou tirar esta parte aqui de baixo.
Ok, eliminei as duas partes que não me interessavam. E o que eu vou fazer agora? Para eliminar esta parte transparente aqui da nossa imagem, eu vou clicar novamente em Crop. E aí a imagem, né, ou seja, o recorte se ajusta ao conteúdo da imagem. Perfeito? Beleza. Quando a gente trabalha novamente, né, tem uma diferença muito grande de desenvolvimento 2D com 3D. No desenvolvimento 2D, nós temos que definir o ponto de origem dessa imagem. Você vai partir o ponto do centro, dos cantos, né, das extremidades aí da imagem. Então eu vou definir aqui um padrão muito utilizado que é o top left. Então, em cima, no superior à esquerda. Para definir o ponto de origem desta imagem, nós vamos selecionar a penúltima opção aqui do menu vertical. Ele vai abrir toda esse aqui, ó, imagem point, né, o ponto da imagem. Aqui em origem, botão direito do mouse, desce até o key aqui, ó, o atribuir, né, atribuir ponto, e a primeira opção do menu, top left. Pronto, você vai observar que aparece um alvo, né, uma mira aqui no ponto superior à esquerda da imagem. Ou seja, se eu quiser rotacionar essa imagem, ela vai ser rotacionada de acordo com este ponto. Posso fechar aqui então e vai aparecer uma imagem no nosso jogo aqui. Ó. Observa que como nós estamos com o Snap Grid aqui ativado, ó, na aba View, então a imagem, né, o ponto de origem da imagem move de acordo com os quadros da grade. Eu costumo sempre deixar ele um pouquinho fora. Então eu vou clicar aqui fora, eu vou aumentar também aqui para fora e lá embaixo eu vou aumentar para fora. Então nosso limite aqui do cenário está nessa linha mais escura aqui e a nossa imagem passando um pouquinho para que a gente não tenha problemas relacionados à imagem não cobrir todo o gráfico. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Salvando, e lógico, ele já está fazendo um backup no meu pendrive. Volto a dizer que fica um pouquinho mais lento, sim, pessoal, fica um pouco mais lento, mas faz parte aí da segurança do projeto. Eu vou dar um F5 para executar o projeto e ver como que está a minha telinha. Bem bacana, a tela aqui do projeto, rolando, né, bem bacana aqui, executando. Depois a gente vai tirar essa opção de maximizar para ficar somente a tela do tamanho aqui do projeto. A gente não vai ter essa opção aqui de aumentar ou reduzir aqui a tela do jogo.